Fala pessoal, eu sou o Rafael e eu vim aqui compartilhar com vocês um breve devocional. Aos domingos a gente tem feito lá na Casa Vide a exposição da carta de Paulo aos Filipenses e durante a semana complementado com o devocional. Bom, no domingo passado eu expus o trecho do versículo 3 ao versículo 11 do primeiro capítulo de Filipenses, que é a oração de Paulo para essa igreja. E o tom que Paulo usa, diferente de algumas outras cartas, onde ele é mais rigoroso e incisivo, com os filipenses ele tem um tom muito amoroso, de gratidão, de reconhecimento da obra que Deus tem feito na vida deles. Paulo está alegre, mesmo em algemas, mesmo preso. Paulo consegue agradecer a Deus quando ele lembra desse povo que tem mostrado as verdadeiras evidências de uma fé salvífica, que tem de verdade cooperado com o Evangelho de Cristo. E quando Paulo vai finalizar essa oração, ele finaliza da seguinte forma: também faço esta oração, para que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, ao qual é mediante a Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo então faz uma relação com o amor crescente, as virtudes e os frutos dos filipenses com a glória de Deus, com uma vida que glorifica a Deus, e esse é um assunto e um princípio que Paulo carrega em todas as suas epístolas, de que o fim da vida do homem, de que o propósito da vida humana, principalmente em Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus, é a glória de Deus, é glorificar a Deus. O que é glorificar a Deus? Quando a gente pensa na glória de Deus, às vezes a gente pode ter no nosso entendimento a ideia do Antigo Testamento, você querer ver algo que se manifesta de forma visível, então treme o lugar e sente aquela glória, aquela presença, como acontecia no tabernáculo. E então hoje há uma busca por essas experiências de glória, essas experiências sobrenaturais, transcendentes. Mas quando a gente vai no Novo Testamento, a gente percebe que os autores do Novo Testamento eles falam que essa glória já veio. E essa glória ela foi revelada de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Olha só o que o discípulo amado diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Olha que o autor de Hebreus ele vai falar que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Ele é a glória de Deus. Ele diz assim, ó. Cadê? Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Ou seja, você quer ver a glória, aquilo que é a maior manifestação de Deus para o homem? Olhe para Cristo. Ele é a glória revelada de Deus na sua totalidade. Agora, o Novo Testamento mostra que essa é a glória de Deus. A palavra glorificar, ela vem do termo doxa, que é trazer luz, trazer brilho, apontar. Então a vida do cristão, Paulo e os outros autores do Novo Testamento estão querendo nos falar que a sua vida ela deve apontar a todo tempo e em todos os momentos a Deus, a glória de Deus, quem Deus é. E agora, na perspectiva da nova aliança, é Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Então, toda vez que a sua vida aponta as virtudes do Evangelho, todas as vezes que as suas ações, sejam elas pequenas, sejam elas grandes, sejam elas dentro da igreja ou fora da igreja, todas as vezes que elas direcionarem um olhar para quem é Deus, quem é Jesus Cristo, para as virtudes do Evangelho, então você está glorificando a Deus. E nesse trecho final da oração de Paulo aos Filipenses, ele mostra uma das formas e uma das principais formas da gente glorificar a Deus, que é por meio do amor. Olha só o que ele diz: minha oração é que o seu amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. Aqui Paulo está dando um princípio de que esse aumento do amor genuíno, desse amor fraternal, ele vai gerar frutos de justiça, e isso é para a glória de Deus. Mas em outras cartas, Paulo ele vai mencionar, ele vai lidar com alguns problemas que a igreja está passando, e ele vai usar esse mesmo princípio que está falando aqui em Filipenses,
Olha, por exemplo, em 1 Coríntios 10, eles estão numa discussão sobre o que o que é certo fazer. Há um desejo genuíno no coração do cristão de fazer o que é correto, fazer algo para a glória de Deus. Mas às vezes a gente não sabe com clareza o que é ou não. Você já passou por isso? Cara, se eu fizer isso, isso agrada a Deus, eu glorifico a Deus, eu aponto para Deus, eu direciono a Deus se eu tomar essa decisão. E na igreja do Novo Testamento não é diferente. Eles passavam por isso em várias situações, principalmente quando tinha a ver com costumes judaicos que eles tinham, beber ou não vinho, comer ou não carne de porco. E aí Paulo, ele vai lidar com uma dessas situações, por exemplo, em Coríntios 10 e em Romanos 14. E ele vai linkar da mesma forma a glória de Deus com o amor pelo próximo. E Paulo conclui dessa forma em 1 Coríntios 10. Portanto, quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que vocês fizerem, façam na perspectiva de que a decisão que vocês tomarem, elas devem apontar para a graça de Deus, devem apontar para o evangelho, para suas virtudes. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Cristo. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse. Uma das principais formas de glorificar a Deus é você colocar o interesse do próximo acima do seu interesse. Esse argumento pode ser inaceitável nos dias de hoje. Pode ser uma injustiça. Pode ser uma agressão à liberdade. Mas isso a gente vê em Romanos também, quando Paulo ele vai dizer: vocês são livres para comer o que vocês quiserem, porque Deus é dono de todas as coisas. Mas se o que vocês comerem faz o irmão de vocês tropeçar na fé, abre mão da sua liberdade e coloca acima da sua liberdade o seu amor pelo próximo. Isso é glorificar a Deus. O evangelho ele é uma mensagem onde não há espaço para você se colocar acima do outro ou colocar em xeque a fé do outro por causa dos seus desejos. É uma mensagem de que sempre você vai ter um amor semelhante ao amor de Cristo, ou vai buscar desenvolver esse amor semelhante ao de Cristo, que não desejou ser igual a Deus, mas se esvaziou e se tornou como um de nós e se entregou até a morte de cruz. Então, como você vai glorificar a Deus? Como você vai apontar e direcionar isso para Deus? Toda a sua existência, sem dividir a sua vida em sagrado e secular, porque toda a sua vida é sagrada no momento que você está em Cristo Jesus? Como fazer isso? Uma das principais formas que Paulo está trazendo aos Filipenses e em outras cartas suas é crescendo no amor fraternal, no amor genuíno, abrindo mão às vezes da sua liberdade pelo amor ao próximo. E então, quanto mais você cresce nesse amor, mais frutos de justiça você dá, mais você agrada ao Senhor e glorifica a Ele em todas as coisas da sua vida, todas as ações, esferas e momentos da sua existência. Bom, queria orar por vocês, por nós, para que a gente possa viver de forma digna do Evangelho. Não é fácil, eu tenho muito que melhorar nesses aspectos, mas esse é o ensino da palavra de Deus que a gente tem que preservar e buscar ao máximo viver. Senhor Deus, nós temos o principal exemplo de amor, de um amor que abre mão até mesmo da sua liberdade para que o próximo seja beneficiado, que é o amor do nosso próprio Senhor. E se o nosso Senhor abriu mão de sua glória, abriu mão de satisfazer os seus desejos para satisfazer o que o Senhor deseja, e por amor de nós, quanto mais nós não devemos fazer isso também. Faz crescer em nós um amor genuíno, que o nosso amor seja sincero, cresça em conhecimento, cresça em discernimento, para que possamos aprovar das coisas excelentes e então glorificar ao Senhor, aonde estivermos, no momento em que estivermos, nos lugares diferenciados da nossa vida, nos contextos diversos, que em tudo, seja coisas complexas ou pequenas, nós possamos glorificar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que durante essa semana você possa sempre fazer esse exercício de fé. Será que isso eu faço para glorificar a Deus? Quer eu estude, quer eu trabalhe, quer eu esteja com minha esposa ou com os meus filhos. Qualquer coisa que façamos para a glória de Deus, para apontar as virtudes do Evangelho de Cristo Jesus. Deus abençoe.